Estamos aqui com mais um Conexão Cast, o podcast da Conexão Primeira Batista. Eu sou a Débora Marques e faço parte do Cuidado Integral do Missionário da Conexão Primeira Batista. E hoje eu tenho um imenso prazer, um privilégio de receber a querida Rúbia. A Rúbia, ela é coordenadora geral do Departamento de Cuidado Integral do Missionário da AMTB. Rúbia, seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui. O prazer é todo meu, Débora. Estou realmente muito feliz de estar aqui com vocês no Conexão Cast e principalmente para falarmos sobre o cuidado integral do missionário. Que a gente ama tanto, né, Rúbia? Nós já conversamos até um pouco há alguns dias atrás e falando que o cuidado integral do missionário é a nossa paixão, o nosso amor, não é verdade? Sim, é verdade. Tem sido uma paixão no meu coração e uma paixão dada por Deus. Já um pouco mais de 15 anos eu tenho servido nesse ministério e atualmente estou servindo na MTB como coordenadora geral desse departamento. Eu iniciei como secretária executiva e em 2016 eu assumi a coordenação geral e temos servido nessa área e o cuidado ele tem se expandido de tal maneira que nós temos atuado também na América Latina e eu tenho representado o Brasil a nível nacional entre os países da América Latina. Trabalhamos juntamente com o Comiban e assim, está no sangue, está né? Então a gente vive essa paixão o tempo todo. E é uma alegria poder estar aqui no Conexão Cast para falarmos um pouquinho a respeito disso, Débora. E para nós é uma imensa alegria, como eu falei, e eu quero saber tudo, porque eu sei que você tem anos de experiência no cuidado integral do missionário. Há quantos anos você já atua nessa área? Sim, olha, é tão interessante a gente começar a pensar assim, olha, a partir de que ano... Às vezes você assume uma função e um cargo, mas entender que esse cuidado, ele parece que já faz uma parte assim natural, como Deus vai formando a nossa vida. Então, eu sei que desde a minha conversão, eu me converti ali em torno dos 18, 19 anos. Bem, nem vou calcular agora quantos anos eu tenho agora, mas no meu envolvimento com missões na igreja local, eu senti assim uma paixão, um interesse mais voltado para a pessoa do missionário. Então, nós iniciamos assim, intercedendo pelo missionário, enviando oferta para o missionário, mas eu não me contentava com isso. Então, era como que uma preocupação natural de realmente estar atenta às necessidades do missionário. Tanto as necessidades espirituais, necessidades físicas, emocional, da família, adaptação. Então, de uma forma natural, eu já fui assim, com essa atenção, e Deus foi assim, operando de tal maneira que foi tão interessante que eu fazia várias ações a respeito do cuidado missionário, sem ter noção, hoje, instituído ou dentro de um manual, que aquilo era o cuidado. E depois de alguns anos eu tive contato com aquele livro Valioso Demais para que se Perca, e ele é um livro que trata a respeito desse assunto, do retorno prematuro, do quanto é importante, né, o cuidado com o missionário para evitar o retorno prematuro. E quando eu comecei a ler aquele livro, eu pensei assim, uau, eu já estou fazendo isso tudo! Eu não sabia que tinha tudo isso já estruturado. Então, por isso é interessante, hoje eu percebo que é uma vocação, algo que Deus realmente me chamou para fazer, e no passar dos anos ele vai aprimorando, ele vai operando na nossa vida, e assim vamos executando, né, esse cuidado integral do missionário.
Muito bom. E para que os nossos ouvintes, o pessoal que está aqui nos assistindo, entenda, me fala, Rúbia, o que é o Sim Brasil? Tá. O Sim Brasil, ele é o Departamento de Cuidado Missionário da MTB, que é a Associação de Missões Transculturais Brasileiras. Então, atualmente, a MTB, ela é esse espaço, né, de promover essa unidade entre as organizações enviadoras, agências missionárias, a igreja enviadora. Então, a MTB, ela tem essas organizações filiadas a ela, e dentro da MTB nós temos os departamentos que atuam de uma maneira específica para servir as agências missionárias. Então, por exemplo, nós temos o DAI, que trabalha com assuntos indígenas, que acaba servindo as organizações de alguma maneira. Então, nós temos o departamento que chama Sim Brasil, que é Cuidado Integral do Missionário. Então, esse departamento, ele tem esse propósito de inspirar, de divulgar, de despertar a igreja e a agência missionária para que ela exerça o cuidado com os seus missionários, para que possa enviar os seus missionários de uma maneira digna de Deus, assim como a gente ouve na palavra de Deus. Então, nós atuamos dentro desse departamento. Hoje temos várias pessoas que servem nesse departamento. Nós temos a equipe executiva, temos a equipe de consultores, pessoas muito experientes na área do cuidado missionário, que têm tanta experiência de campo, como acompanhamento, aconselhamento. E nós estamos aí para servir as agências missionárias, para servir as igrejas e estamos servindo já esse tempo aí. E, Rúbia, me explica, vocês, a MTB, que vai até as organizações e busca saber quais são as necessidades dos missionários, ou é diferente, as organizações e a igreja local que vai até vocês? Olha, acaba sendo essa via de mão dupla, né? Então, nós fazemos esse trabalho de aproximação das igrejas, das agências que são filiadas à MTB. Então, através de grupo de WhatsApp, através de contato, né? Estamos sempre ali cercando essa liderança e nos dispondo a servir naquilo que elas apresentam de necessidade. E tanto essas organizações também elas têm essa liberdade de vir até o departamento, de solicitar algum apoio, algum treinamento, alguma consultoria. Algumas organizações que estão estruturando o seu departamento de cuidado missionário. Então, eles buscam o Sim Brasil para alguma orientação, ou consultoria. Então, a nossa equipe está disposta a caminhar nesse sentido de consultoria, no sentido também de termos voluntários no departamento que se dispõem a atender os missionários quando a agência ou a igreja não tem um pessoal capacitado para exercer esse cuidado, eles buscam de nós esse recurso. Então, o nosso trabalho enquanto Sim Brasil é isso, é levantar a bandeira, dizer, nós não podemos enviar o missionário, o ato de enviar, Débora, é algo assim, muito, muito especial e que precisa de responsabilidade, precisa de ética. Eu costumo dizer que enviar um missionário não é simplesmente fazer um culto missionário, um culto de despedida e dizer, vai meu irmão na bênção, não é? A gente precisa ir junto como igreja, como organização, como corpo de Cristo. Porque esse também, às vezes, algo muito importante para nós falarmos hoje para os nossos ouvintes, é que quando nós dizemos o cuidado integral do missionário, o que eu quero dizer com isso? Às vezes as pessoas pensam assim, olha, você vai cuidar do missionário, então você vai mimar ele, você vai paparicar, vai criar um missionário Nutella, e às vezes ficam assim, e o que seria esse cuidado integral?
O cuidado com o missionário, ele visa assim, proporcionar para esse missionário ferramentas para que ele possa desenvolver o seu ministério, se capacitar, que ele possa ter uma saúde emocional, espiritual, física, porque o alvo do cuidado missionário é que a gente tenha missionários no campo saudáveis e que possam gerar frutos saudáveis e que Deus seja glorificado através da vida desses missionários. Então, se a igreja e a agência ela se dispõe a enviar um missionário e não presta um suporte, um auxílio que seja necessário para que ele permaneça saudável, o que acontece? Esse missionário ele não vai conseguir desenvolver bem o seu ministério e às vezes vai adoecer. Então, quando nós falamos a respeito desse cuidado, e até eu gostaria ainda de alertar, essa palavra integral que nós usamos, né, o cuidado integral, diz respeito a tudo aquilo que envolve o missionário, a sua personalidade, a sua vida espiritual, a sua vida emocional, a sua saúde física. Então, ele integralmente, enquanto pessoa, enquanto nosso irmão em Cristo, nós queremos que ele seja suportado em todas essas áreas. Então, esse é o caminho que a gente tem feito aqui no departamento. E você falou um pouco do que abrange esse cuidado, mas agora de forma mais prática. Conta pra gente. Então, um missionário está lá no campo. Como que funciona isso? Geralmente, eles acessam vocês ou através da igreja local, da organização? Ou a organização e a igreja local que acessam vocês? Isso. Conta um pouquinho. Quem é que vem atrás, isso, né? Exatamente. Então, olha só. Enquanto departamento da MTB, nós entendemos que essa responsabilidade para o cuidado do missionário, ele é uma responsabilidade da igreja local, a igreja enviadora, em parceria com as agências missionárias. E também esse cuidado, ele não vai ser assim, só uma responsabilidade da igreja, da agência, mas tem também o próprio missionário, ele é responsável pelo seu cuidado, né? Dizemos até o autocuidado. E também podemos contar assim, com várias áreas do cuidado, né? Profissionais, irmãos da igreja que se dispõem a servir com seus dons e talentos. Toda a igreja, toda a comunidade cristã, ela é convidada a participar dessa obra. Então, de forma prática, por exemplo, um missionário está no campo e teve um problema de saúde, como que seria essa atuação? Isso. Aí a nossa atuação enquanto departamento, o que acontece? Nós queremos que a igreja, que a agência, que o missionário assuma a sua responsabilidade. Então, de primeira, não somos nós os responsáveis por fazer enquanto departamento. Porque enquanto departamento da MTB, nós vamos levar a conscientização, nós vamos levar ferramentas para que a igreja consiga cuidar do seu missionário. Exercer o cuidado. Isso, porque, veja, nós não queremos que esse departamento seja visto como um trabalho terceirizado. Então a igreja não quer assumir a responsabilidade ou a agência, então vamos mandar para o departamento da MTB. Então, assim, não é essa responsabilidade. A gente quer caminhar de acordo com o que a gente vê os modelos bíblicos. Então, hoje, quando nós olhamos, por exemplo, a carta de Paulo aos Filipenses, a gente pode ver como que os irmãos de Filipos eram uma igreja que acompanhava o seu missionário Paulo, que dava todo o suporte necessário para ele. Ela participava do ministério. E é algo tão lindo que a gente vê que, bem no início da carta aos Filipenses, Paulo ele escreve dizendo aos irmãos que se alegrava muito
com essa igreja, que tinha assim, uma profunda gratidão por essa igreja, que demonstrava o amor por ele e pelo ministério. E ele tem uma parte que diz que ele... Ai, gente, depois você vai chegando a uma certa idade, já não decora tanta coisa, mas ele diz assim que, na medida que a igreja estava cuidando de Paulo, ela estava cooperando para a expansão do evangelho. Então, quando nós temos esse entendimento como igreja, que enquanto eu cuido do missionário, eu estou cooperando para que o evangelho chegue a todos os povos não alcançados. E é isso que a MTB faz, ela quer despertar a igreja local para a importância desse cuidado com os missionários, com seus missionários. Justamente. E aí, lógico que na nossa caminhada, dependendo da experiência, da maturidade da igreja, nós também exercemos o cuidado ao ponto assim de treinar, de capacitar, de caminhar, mas a nossa intenção é que a igreja assuma esse privilégio, né, dado por Deus, e que seja uma igreja realmente parceira e envolvida com seu missionário, tanto ela quanto em parceria com as agências missionárias. Ruby, agora eu quero falar sobre a importância do cuidado preventivo. Sim. Eu sei que esse cuidado, essa prevenção, ela é super importante para que não haja o retorno prematuro do missionário do campo. Sim, é verdade. Inclusive, Débora, a gente precisa estar atento a isso, porque senão, nessa atuação do cuidado com o missionário, senão pode virar até só um apaga-incêndios, né? Então, e o missionário tem que sinalizar como é que funciona. Sim. É importante que ele fale o que está acontecendo, sim, os desafios que eles estão enfrentando. Sim, e veja, tudo isso passa pelo conhecimento. Então, na medida que o missionário ele é suportado em conhecimento, onde a igreja está presente, a agência está presente no treinamento, ele vai aprendendo, inclusive, até antecipar algumas etapas que ele sabe pela qual ele vai passar. Então, todas essas ações, ela ajuda o missionário. Por exemplo, um missionário que vai para um campo transcultural e ele tem um bom preparo, então ele vai saber lidar melhor com o choque cultural. Ele não vai deixar de passar. As coisas, às vezes, não vão deixar de acontecer. Elas vão acontecer. Mas, a partir do momento que ele tem aquele conhecimento, ele já vai passar de uma maneira diferente. Ele vai compreender que aquilo, às vezes, é um momento. Então, por exemplo, questão de segurança do missionário. Né? Nós temos um setor no departamento do Sim Brasil, que ele é voltado para a segurança do missionário em campo de risco. Então, às vezes, o missionário ele vai passar por situação, por perseguição, evacuação, alguma crise. Mas, a partir do momento que esse missionário ele é bem treinado, informado, instruído sobre esses temas, ele vai conseguir passar de uma maneira que ele consiga superar. Uhum. E então a gente precisa estar atento. Então esse cuidado missionário ele vai passar através assim do conhecimento, do treinamento que ele oferece. Ele vai também estar relacionado também ao autocuidado. É a partir do momento assim que o missionário ele tem o conhecimento dele, das suas necessidades, do seu ministério e assumindo essa responsabilidade pela saúde dele, ele vai ter algumas atitudes diferentes e que vão atuar de maneira preventiva. Sabe algo que eu noto aqui, quando eu estou cuidando dos nossos missionários? Alguns, eles de fato se abrem, buscam a igreja, eles chegam até a mim e falam das
das necessidades, o que estão Sim. passando, enfrentando ali no campo. Outros, de fato, são muito resistentes, até resistem Sim. a esse cuidado que nós oferecemos. Então, Aham. entra muito também neste ponto de eles A se disposição. permitirem serem cuidados Sim, também, serem né? vulneráveis, né? Isso. E Eu noto bastante essa dificuldade com alguns sim, missionários. é comum, é muito comum isso, por isso que é muito bom esse trabalho que a igreja aqui faz com os missionários, porque de um lado, essa igreja acolhedora, ela proporciona também esse ambiente mais seguro para que o missionário permita, né, ser vulnerável e buscar apoio, ajuda. E é realmente um trabalho que nós precisamos fazer com eles, de conscientizar, de romper esse medo. A gente sabe que também, às vezes, esse medo, Débora, ele é causado por diversos fatores, né? Tanto pode ser o pessoal mesmo, às vezes aquele medo de se expor ou de expor alguma fraqueza onde as pessoas poderiam julgar ou tirar o sustento, vão enchendo de medo. Isso, e né? assim, eu percebo que muitas vezes este medo faz com que eles não compartilhem os Sim. problemas, até por medo de serem tirados do campo ou Aham. para que se peça que retornem, passem um período Isso. sendo cuidados ali num momento de descanso, de cuidado emocional, físico, enfim. Então, muitos não sinalizam até por este medo mesmo. Então, é muito importante a gente dar esse espaço, dar essa abertura, estar próximo do missionário. Por isso que nós precisamos entender isso, que esse envio do missionário é uma caminhada junto. Veja só, se você tem um amigo, e esse amigo seu, vocês caminham, vocês andam próximo, você já consegue identificar, muitas vezes na conversa, não é? Com o olhar, Sim. a gente vai conhecendo e já vê, olha, você não está bem. Eu acompanhava certa vez uma missionária, um casal, e eu me lembro direitinho que uma vez ela ligou para mim, a gente conversando. Naquela época não tinha um WhatsApp, então era conversa de voz mesmo. Então, só com a voz dela, eu fui e perguntei, você não está bem, né? O que está acontecendo? E naquele momento ela abriu o coração, né? Que ela estava se sentindo só ali no campo, era um campo bem restrito, bem fechado, não havia muitos missionários ali da equipe, e ela estava sentindo assim um momento de solidão muito forte. E veja, isso porque eu tinha uma caminhada com ela, e nessa caminhada você percebe. Então, a gente precisa estar próximo, a gente precisa ler as cartas dos missionários com atenção. Então, esse nosso envolvimento, ele promove uma abertura para que o missionário possa se abrir. E olha só, e a gente vai viajando, né? Vai viajando aqui, nós estávamos falando do cuidado preventivo, mas tem várias ações, até como se a gente for pensar no campo da saúde, uma rotina de exames, então todo cuidados odontológicos, ele passar por uma bateria de exames a cada ano, se ele tem algum problema de saúde, então esse acompanhamento constante com o seu médico especialista. Aí entra o autocuidado de não ultrapassar os seus limites, entra a questão também da vida espiritual, que é necessária, que essa vida espiritual saudável, ela promove uma saúde muito grande para o nosso corpo, para as nossas emoções, para os nossos... Nos prepara para os desafios. Nos prepara para os desafios. E é tão interessante, Débora, que eu vou falar que eu tive contato com uma pesquisa até uma pesquisa feita pelo Comiban sobre a saúde espiritual do missionário. E ela constatava que antes de ir para o campo,
esse missionário, ele tinha uma vida devocional, de leitura da Bíblia, de oração, muito mais abundante do que quando ele chegou no campo. Então, quando ele chegou no campo, esse nível de vida espiritual caiu quase 50%. Então, é um número muito alto. E tudo isso afeta de uma maneira diretamente com o missionário e a sua família. Então, veja, tem todas as ações preventivas que a gente precisa, sim, tomar conta. E, às vezes, o missionário, diante da demanda, né, às vezes a demanda, a pressão da igreja ou a pressão da agência por resultados, a necessidade do campo que realmente vai demandar muito dele, se ele não estabelecer limites, ele pode ter ações que vai prejudicar a saúde dele. Prejudicar a saúde emocional, a saúde espiritual, a saúde física. E aí, com o passar do tempo, ele não vai perceber que está adoecido. Então, por isso que esse cuidado, veja, ele é contínuo. Então, essa caminhada nossa com o missionário, a gente vai ajudando ele. Olha, você está cuidando, né? Até liberando ele, assim, olha, você precisa ter férias. Você sim. não pode negociar suas férias com outras atividades. Às vezes, o missionário, ele vai tirar férias, ele tem essa pressão. Eu ouvi semana passada alguns relatos de missionários que estavam nas redes sociais, e um dizia assim, que quando ele tirou férias, algumas igrejas cortaram o seu sustento. Então, veja, aí o missionário, ele se vê naquela situação de que eu não posso tirar férias, eu não posso parar, porque se eu não parar, como que eu vou me alimentar? Né? Missionários que às vezes estão no campo, assim que ele pisa no aeroporto, as igrejas falam, já que você voltou, nós vamos suspender. Quando você voltar para o campo, nós vamos voltar a te ajudar. Como que ele só come no campo? Ele só vive no campo aqui? Não, como que não. ele vai comer? Ou como que... Então, essa responsabilidade a gente precisa levar em conta. E quando a igreja tem essa atitude, atitudes como essa, estou cortando o seu sustento no período que você vai parar ou vai precisar do descanso, enfim. Atitudes como essa fazem com que o missionário não crie vínculos. Na verdade, eles ficam temerosos, se distanciam, se fecham e acaba não possibilitando mesmo caminharem juntos e promover o cuidado. Agora, Ruby, eu queria que você me falasse da diferença do cuidado pastoral e do cuidado integral do missionário. Olha, na realidade, até quando nós falamos do cuidado integral, ele vai envolver esse cuidado pastoral. Então, assim, quando eu falo cuidado integral, então, primeiro eu quero dizer desse cuidado pastoral com a vida mesmo, vida espiritual, o chamado, a vocação, a vida dele com Deus, as disciplinas espirituais, a caminhada dele, a vida de santidade, de pureza, de busca, de comunhão, tudo que envolve. Então, esse cuidado pastoral, ele é fundamental, ele está dentro do cuidado integral, de todo esse cuidado. Então, além desse pastoral, aí eu vou cuidar também da saúde física desse missionário. Noite de sono, ele está dormindo bem, né? Tá fazendo exercício, está se alimentando bem. Então, tudo isso vai envolver. Então, o cuidado pastoral, ele está junto. É uma face, né, de tantos outros cuidados ali que envolve o cuidado integral. Rúbia, e os filhos dos missionários? O que a MTB tem orientado para esse cuidado com os filhos? São os chamados filhos da terceira cultura.
Que bom que você fez essa pergunta, Débora, porque graças a Deus, como a MTB, nós temos caminhado bastante nessa questão do cuidado com os filhos de missionários. Inclusive, nós temos um departamento dentro da MTB especificamente voltado para o cuidado do filho de missionário. Porque como o cuidado ele envolve toda a família, nós não podemos olhar a família e olhar o filho assim como, é uma mala, é uma bagagem. E, infelizmente, isso acontece. Às vezes, a igreja, ela sabe quem é o pai e a mãe. Sabe o nome? Os missionários fulano e ciclano. Quem são os filhos? Não lembra o nome. Qual a idade dos filhos? Não lembra o nome. E, no entanto, esse filho, ele vai passar, ele vai vivenciar várias experiências no campo, igual o pai e a mãe. E talvez, às vezes, até mais forte, de forma mais intensa. Inclusive, quando nós olhamos para as agências missionárias, no seu programa de treinamento e formação do missionário, ela tem o quê? Tem o treinamento para o pai e para a mãe, mas não tem para o filho. O filho, quando às vezes é uma missão, onde é até o seminário é de forma integral, o filho ele fica passeando pela missão. Enquanto os pais estudam, se formam, aprendem muitas coisas, e a agência, a igreja, às vezes não se dá conta da atenção que deve ser dada a esse filho de missionário. Mas isso já está mudando. Já, graças a Deus, porque esse departamento da MTB, que chama Filhos, com PH, então esse departamento ele tem promovido vários recursos para oferecer, tanto para a igreja local, quanto para as agências missionárias. Então, nós temos capacitação, onde vamos treinar pessoas para compreender a realidade do filho de missionário e atuar de maneira específica. Nós temos vários livros já escritos com essa temática. Nós temos Família em Direção ao Campo, onde a autora Jan, ela vai trabalhar assim cada fase dos filhos, desde a infância até a adolescência, e quais são as necessidades em cada período. Inclusive, eu acho que até políticas de proteção à criança. Exatamente. Em relação a diversos tipos de abuso. Sim, nós temos também essas políticas de proteção. Nós temos também o encontro com o próprio filho de missionário. Nós promovemos esse encontro sempre no mês de julho. Acampamentos também, né? Isso, que nós chamamos até de encontro do filho de missionário. E nesse encontro, como é lindo, como é lindo. Nós reunimos, assim, cerca de uns 50 filhos de missionário que vêm de cada país diferente. Eles são altamente impactados, sabe? A gente vê o agir de Deus, nós vemos, esses encontros são um momento onde eles podem encontrar com a dor deles e encontrar apoio, consolo e restauração. E, Rúbia, então, o que mais você vê nesses momentos? Assim, quais são as dores dessas crianças, desses jovens? Quais demandas enfrentam? Quais desafios? Então, olha só, até para a gente esclarecer para os nossos autores aqui, para os nossos participantes, quando nós dizemos assim, o filho de terceira cultura, que foi uma nomenclatura dada por David Pollock, que trabalhou muito essa questão relacionada ao filho de terceira cultura, nós estamos querendo dizer que é aquela pessoa onde, no período ali da sua formação da identidade, né, da sua adolescência, da sua juventude, até mais ou menos ali os 18 anos, enquanto a gente está sendo formado na nossa identidade, então ele vai viver em um país diferente do país de origem dos seus pais.
Então, ele absorve parte daquela cultura, ele absorve parte da cultura dos seus pais, e aquilo, ela traz uma transformação na vida dessa pessoa, né? Então, por isso nós chamamos ele de filho de terceira cultura. Então, o que acontece? Por exemplo, às vezes nós preparamos o pai, mas a mãe, eles vão para um campo transcultural com a criança pequena. Uhum. E ali eles estão vivendo. Para os pais que já têm a sua identidade formada, né? Eu sou brasileira, o meu passaporte está aqui, eu sei da minha identidade, eu sei aonde eu pertenço. Mas esse filho, ele já não vai ser criado no Brasil. Ele vai ser criado em algum outro país, vamos ver aqui, no Senegal. E aí ele está absorvendo a cultura ali local. Ele está absorvendo a cultura local, só que aquele povo não reconhece ele como um local. Ali ele é um estrangeiro. Mas ali ele se sente parte. Mas ali todo mundo olha ele como estrangeiro. Se ele vem para o Brasil, para ele, aqui não é o lar dele, porque ele foi criado lá. Então, toda a experiência, o crescimento, a sua formação de identidade, de cultura, de mundo, ele tem daquele país. Então, isso afeta muito a vida desse filho de missionário e que nós chamamos... nem todo filho de missionário é um filho de terceira cultura, né? Porque nós temos também famílias missionárias que às vezes atuam na base, na igreja local. Mas esse filho de terceira cultura, que vive em outro país nesse período, né, de formação, então ele lida com essa questão da identidade. Para ele é muito difícil. Tanto é que uma pergunta tão básica... Olha só, eu chego para você aqui, Débora, e falo assim, Débora, de onde você é? Me responde. De onde você é? Eu sou onde eu nasci? Isso. Em Campo Limpo Paulista. Olha só, né? Bem interior simples, de São natural. Paulo. Uhum. Essa é uma pergunta que nunca um FTC consegue responder. E eu já vivenciei isso. Certa vez nós estávamos num acampamento e formou aquela roda assim de FTC. E naquela roda ali, uma irmã que estava nos ajudando na logística, né, viu um falando senegalês, o outro espanhol, o outro inglês, e tudo chegou. Ai, de onde você é? Todo mundo ficou em silêncio, calado. E ele se perde, ele não consegue. De onde eu sou? Eu não sou do Senegal, porque lá eu nasci lá, mas eu sou estrangeiro, não sou brasileiro, eu não me sinto parte. É uma pergunta, às vezes, muito difícil. Tanto que é tão gostoso, às vezes, você ouvir o testemunho deles, não digo assim, gostoso, mas eu digo assim, nos toca e nos faz refletir a respeito disso. E, às vezes, a gente pergunta, onde você está morando atualmente, ou coisas assim, porque... Talvez fique mais leve fazer pergunta dessa forma. Sim, justamente. E, então, assim, a gente vê que nesses encontros é um tempo onde é unânime o testemunho deles, de dizer, aqui eu sinto que pertenço. Porque nesse encontro ele não precisa se explicar, porque são todos filhos de terceira cultura. E aí eles se encontram, é como assim, se encontrarem mesmo. É algo muito gostoso. Experiências semelhantes para compartilhar. Você sabe que um missionário, ele é brasileiro, mas foi missionário um período em Moçambique, visitou a nossa igreja e ele falou da dificuldade que ele teve com um filho dentro do colégio lá em Moçambique. Sim. O filho sofreu bullying, ele era perseguido ali na igreja, sim. Inclusive um professor chegou a agredir o filho dele. Ele precisou tirar, ele insistiu até por um período, conversou com os professores, mas a situação ela permanecia. Então, ele tirou o filho do colégio,
deste colégio e levou para um colégio de filhos de missionários ou um colégio tem, estrangeiro, alguma coisa assim. E aí, então, o filho ali reconhecendo outros que estavam no mesmo contexto, vivendo também os mesmos desafios, ali ele se encontrou e pôde caminhar e se formar, exatamente. Mas foi algo muito profundo. Eu vi aquele pai comentando assim com muita emoção, porque realmente ele falou que o filho foi agredido por um professor mais de uma vez, mas porque era costume dos professores em sala de aula agredir os alunos quando não faziam alguma coisa que eles entendiam que não era certo. Sim, e tem essas questões. Você vê a parte, tanto essa parte cultural, que às vezes esse filho vai viver, e essa parte da onde ele é afetado mesmo na formação dele, no crescimento. Muitas despedidas esse filho de missionário vivencia. Rupturas. Então, às vezes, ele está ali, vive 2 anos em um país, cria laços, vínculos, e logo ele tem que, sabe, são perdas. O retorno dele para o país dos pais não é como os pais veem. E então tudo isso cria muitas barreiras, e a gente precisa estar atento. Então, né? Você falando tudo isso, Rúbia, é um universo enorme que precisa ser tratado e olhado realmente com muita atenção. Sim. Porque realmente são muitas demandas que esses filhos precisam enfrentar ali ao acompanhar os pais. Sim, é verdade. Para o campo missionário. Isso, por isso a gente recomenda leitura de livros. Nós temos no Sim Brasil vários livros nessa temática do cuidado com o filho. Inclusive, nós temos um livro muito bom, Débora, que é um livro para os filhos de 6 a 10 anos. Que ele faz esse livro, ele funciona como uma apostila, um portfólio, que vai ajudar esse filho a se preparar antes de ir para o campo. Então, tem todas as atividades para se trabalhar com essa criança, dizendo, olha, você vai para tal país, então faça aqui uma pesquisa sobre esse país, porque isso também já vai quebrando ali no filho qualquer medo ou insegurança. Eu sei que nós vamos mudar, nós vamos para outro país, eu vou ficar longe dos meus avós, dos tios, de primo, para onde eu vou? E às vezes é um país difícil, ele pode ouvir familiares dizendo é um país perigoso e tal, e aí gerar medo. Então, insegurança. Vai um turbilhão ali no coração dessa criança, e a gente precisa preparar. Então, temos esse material que ajuda. E você falou um material que ajuda a prepará-los, a preparar essas crianças para irem acompanhar os pais que estão indo ao campo. Sim. Existe um material para essas crianças e jovens que já estão no campo? Para dar algum suporte para aqueles que já chegaram ao campo? Sim. Aí, como departamento, nós temos oferecido, chamamos de rolê virtual. Foi um insight aí que Deus nos deu na pandemia. E nesse rolê virtual, o que nós fazemos? Temos a inscrição dos filhos de missionários e os facilitadores, que são pessoas altamente capacitadas e treinadas para acompanhar filhos de missionários. Então, através desse rolê virtual, que aí eles têm um encontro a cada 15 dias, com grupos de 7, eu acho que não passa de 7 filhos de missionários e um facilitador. Reuniões online. Reuniões online. E onde eles vão desenvolvendo algum tema. E são todos temas voltados para a realidade dele, do filho de terceira cultura, que é em relação à sua formação, à sua identidade, o seu senso de pertencimento, lidar com o luto, né? A gente fala do luto, tanto perdas tangíveis e intangíveis, que às vezes ele não se dá conta, né, de todas as mudanças que ele passou e que foram perdas, que se não forem trabalhadas ou processadas, vai acumulando e pode
explodir, né, nas suas sim, emoções ou em algo que possa afetá-lo. Então, de uma maneira a preservar a saúde desse filho de terceira cultura, então a gente vai proporcionando esse espaço, né, onde a gente pode ouvi-lo, onde pode ajudá-lo a compreender as suas dores e a processar e tratar. E são coisas tão lindas, Débora, por exemplo, e que precisam ser anunciadas. Eu me recordo de estarmos trabalhando uma vez numa capacitação que era falando sobre a necessidade do filho de terceira cultura. Incrível que havia uma moça de cerca de 32 anos. Ela começou a chorar, a chorar, a chorar e dizer: agora eu me entendo, eu sei porque eu sou assim. Ela era uma filha de terceira cultura, filhas de missionários que havia viajado e mudado várias vezes e não sabia o que era esse termo filho de terceira cultura, nunca foi falado. Com 32 anos de idade, já mãe, ela chorava, chorava, chorava. Gente, por que eu não aprendi isso antes? Então, esse nosso trabalho enquanto departamento da MTB é proporcionar essas informações, esses recursos, é fazer essa caminhada com o missionário para que ele permaneça saudável, para que ele dê fruto saudável, para que ele glorifique a Deus, para que ele viva plenamente aquilo que Deus tem para a vida dele. E que a permanência dele ali seja realmente o tempo determinado pelo Senhor, e não Sim, pelas circunstâncias adversas. Exatamente, não algo prematuro, isso, né, Débora? Porque eles são valiosos demais para que se perca. O título lindo, né? Eu falo, foram muito sábios em colocar esse título, né? São valiosos demais para que se perca. E, Rúbia, então nós falamos já bastante sobre o cuidado, o papel da organização, das organizações, mas especialmente da igreja local, neste cuidado com os missionários, agora com os filhos dos missionários. Agora, para a gente fechar, em poucas palavras, como você definiria o papel da igreja neste cuidado? Então, assim, alguns itens essenciais que não podem faltar, tanto na vida dos missionários, dos pais, como dos filhos. Olha, eu creio que, assim, a igreja, ela precisa estar atenta desde a hora que o irmãozinho levantou o dedo lá no culto de missões. Eu sinto algo no coração, pastor. Desde aquele momento ali onde ele é o vocacionado, né? Assim dizemos, olha, senti Deus me chamar. Então, a partir daquele momento... Você sabe que é de Deus você falando isso, porque na nossa reunião que nós tivemos, a última reunião, o pastor falou justamente disso. Da importância de dar atenção a essas pessoas que levantam a mão, muitas vezes vão à frente ali e mostram um desejo de servir na obra missionária. Então, exatamente isso que ele falou. Nós precisamos ali, né, no início mesmo, onde tudo começa, e já acolher, abraçar e receber bem essas pessoas. Verdade, porque esse cuidado missionário, ele vai ali desde esse chamado... até o seu preparo, treinamento, envio, sua permanência no campo, as suas transições, ida e volta, até a sua aposentadoria. E olha só, Débora, tem um testemunho tão lindo que eu justamente ouvi. Isso. Eu ia falar se você tem alguma história assim impactante, testemunho, várias. Mas escolhe uma para contar para gente. Então, eu vou contar um testemunho muito lindo que impactou tanto a minha vida quanto uma família missionária, para nós percebermos que quando a gente se dispõe a servir o Senhor com os nossos dons e talentos, é possível. E o nosso Deus vai adiante, Ele opera milagres, nada é impossível para Ele. Eu creio. Nós precisamos ter um coração disposto a servir. E eu servia, e eu acompanhava, meu marido e eu acompanhávamos uma família no campo, e era um campo fechado.
E interessante que nessa experiência, quando até eu contei anteriormente, que ela me ligou dizendo, né, que estava se sentindo só. Eu percebi ali pela fala dela que ela não estava bem. Perguntei e ela falou, olha, eu me sinto só. Então, aqui a nossa equipe não tem uma outra mulher que seja casada para conversar comigo. E a gente ainda está trabalhando em fazer amizade com o povo local. Então, eu me senti só. E naquele dia, Débora, eu lembro assim que Deus me deu uma palavra, eu orei com ela, li a Bíblia com ela. E ela, assim, ficou muito tocada. Deus agiu naquele momento, naquela ligação. Deus agiu e ela caminhou ali muito feliz. Aí, até durante mesmo a semana, o esposo, né, mandou mensagem. Olha, ela tá bem, foi muito bom vocês conversarem, orarem. Mas só que, Débora, aquilo não saiu do meu coração, porque eu me recordo que quando eu orava por ela, para que Deus a abençoasse, abraçasse, que ela não se sentisse só, eu sentia no meu coração que eu seria a resposta de oração. E eu falei assim para Deus, Senhor, eu não conformo, sabe? Algo me incomodava assim. Eu não queria simplesmente orar, eu queria estar de verdade do lado dela, Deus. Eu queria abraçar essa tua filha e dizer para ela que ela não está só. E ela no norte da África e eu no Brasil. E eu comecei aquela semana toda incomodada e conversando com o irmão, falei, eu queria tanto ter essa oportunidade de ir lá visitar essa irmã. E ele, olha, se você quer mesmo isso, então dispõe, vende um carro seu e vai e tudo. E fez ainda esse desafio. Eu pensei comigo assim, gente, mas Deus sabe do meu coração, a gente não está preso a bens materiais. Se Deus quiser, então vamos. E eu falei para o meu marido, olha, vamos orar para que Deus nos mostre, então, se Ele quer que a gente vai ou não, o que tiver que vender, a gente vai, vende e vamos, né? Obedecer o Senhor. E eu lembro que a gente orando, jejuando, e um dia entregando o jejum, o Espírito Santo falou bem forte o meu coração. A gente iria fazer uma reforma na nossa casa, colocar uma varanda, que a gente nem tinha cobertura para guardar o carro. E aí Deus falou no meu coração, em vez de juntar esse dinheiro para essa garagem, então junta o dinheiro para fazer essa viagem, né, para o norte da África. E eu lembro que Deus falou comigo, liguei para o meu marido, amor, Deus falou assim, assim, assim. E, bom, sabe que homem é mais racional, né? A hora que vê a mulher empolgada, homem racional, ele, olha, vamos lá, vamos pensar tudo. Ele não, ele respondeu, então vamos. E eu falei, nossa, gente, aí começamos. Eu sei que, assim, resumindo o processo, Débora, da ligação que ela fez, 1 mês exato, a gente tinha o dinheiro para viajar. Eu, meu esposo e minhas 2 filhas pequenas. Não sei como, Débora, mas Deus fez um milagre. E juntamos, assim, fizemos a mala dos 4 em uma mala só e levamos aquele tanto de mala para eles. Eu ainda liguei para eles, falei assim, olha, você não está só, porque o Senhor abriu as portas e eu estou indo aí, minha irmã, te abraçar, estar com você, orar com você. E foi algo assim tão lindo que, assim, em 1 mês, aí fomos para lá com a mala cheia de tudo assim. O que vocês querem no Brasil? Tudo. Aí é feijão, paçoca, tudo. Não aguento, feijão daqui é o branco, traz o feijão marrom do Brasil, traz o café melita, traz a paçoca. E fomos com aquelas malas cheias. Gente, olha, nós pudemos chegar ali. E foram assim,
um período, ficamos ali 20 dias servindo eles, aí ficamos com a filha deles, enquanto eles foram passar uma noite no hotel, só o casal, limpei a casa dela, fiz comida para eles, ao redor da mesa, oramos, choramos, e quando nós fomos embora, o que a gente ouviu deles foi, olha, essa visita foi um combustível para a nossa vida, da qual a gente consegue permanecer nesse campo ainda por muitos anos. Deus, que lindo. Então, são coisas que Deus faz, que a gente precisa abrir o nosso coração para dizer, Senhor, eu estou aqui, usa a minha vida, como que eu posso ser um instrumento nas tuas mãos? E o cuidado missionário, ele pode ser feito pelo povo de Deus. Todos aqueles que estão na igreja, têm seus dons, seus talentos, eles podem servir de alguma maneira no cuidado, na saúde desse missionário. Então, a gente precisa trabalhar com a igreja local, despertá-la para esse envolvimento. Porque depois de tudo que eu ouvi aqui, Rubem, eu percebi que a gente precisa ter uma grande retaguarda. Sim. Porque são muitas demandas. Muitas. Né? Então, eles precisam realmente de muitos cuidados e nós aqui também, pela graça de Deus, com tantos missionários, eu creio que cada vez mais a gente tem aqui despertar e mobilizar aqui os irmãos para que exerçam junto conosco este cuidado. Verdade. Que ele não fique restrito ali à equipe do SIM, mas que isso se expanda. Já acontece, mas com certeza isso pode aumentar ainda mais. Sim. A atuação dos membros no cuidado. E olha, Débora, é um privilégio tão grande, é como Jesus falou, é melhor dar do que receber. Então, se nós trabalhamos com a igreja local, às vezes um irmão que está ali, às vezes não está servindo, não tem um espaço, ele pode servir, sim, ele pode contribuir. E nós precisamos trabalhar até isso no nosso coração, porque quando eu estou cuidando desse missionário, eu estou cooperando, eu estou contribuindo para que o evangelho chegue a todos os povos, para que Deus seja glorificado. O alvo maior desse cuidado é que Deus seja glorificado entre as nações. Amém. Então, esse é o papel nosso como igreja. Vamos juntos com o missionário, vamos dar as mãos, e ali tem o irmãozinho, tem as irmãs da intercessão. Bom, tem os homens também, né? Não vamos ser preconceituosos, né? Tem os irmãos que vão interceder, que vão clamar ao Senhor. Então, isso vai mudando até a nossa mentalidade. Se eu recebo uma carta do missionário, eu preciso aprender a ler essa carta com o auxílio do Espírito Santo, de interceder de maneira eficaz, sabendo que quando o missionário está indo evangelizar, ele precisa dessa cobertura nossa de intercessão, e aí, juntos como igreja, nós estamos alcançando aquele povo. Nós precisamos envolver com os nossos recursos financeiros para que ele possa estar focado no ministério. Para que ele tenha a tranquilidade de exercer ali, né? Desenvolver o seu ministério sabendo que está tranquilo, que tem uma retaguarda financeira, né? Com os recursos de cuidado, de oração. Isso, de apoio, né? De poder olhar para ele e dizer, olha, eu estou com você, eu acredito no seu chamado. Então, eu estou junto, às vezes só essa questão do apoio, para não se sentir só, para não se sentir abandonado, isso é um refrigério para a alma, isso é um combustível. E você falou muito das cartas e me chamou muito a atenção. Nós recebemos as cartas de oração, os relatórios, e isso me despertou para a importância de nós lermos uma a uma. Sim. E como você falou, orarmos ali, sendo dirigidos pelo Espírito Santo, e depois fazer uma ligação, um contato e conversar mesmo sobre aquilo ali, né, que eles estão vivendo, sobre os desafios, sobre as necessidades apresentadas.
Então, isso é também um combustível, né? Combustível. Eles com certeza dirão, estão olhando para mim, né? Não é só uma carta que eu enviei e foi perdida ou esquecida, né? E olha que uma vez ouvindo o testemunho de um missionário, que foi feita a pergunta para ele, né? O que mais deixava, às vezes, ele frustrado ou triste em relação a essa vivência missionária com relação da igreja. E ele falou assim que o que mais deixava ele triste é de saber assim que ele tinha uma lista grande de contato, que ele mandava a carta e que às vezes assim, de 100 contatos, 2 ou 3 retornavam. Então aquilo doía muito no coração dele. E às vezes a gente não tem noção o que ele está compartilhando ali, como que é importante. Leia a carta, faz menção, responde dizendo, olha, você disse isso e isso, olha que legal assim, ou para mostrar para ele que, olha, eu li a sua carta, eu entendi, eu acompanhei, e fazer esse processo, como você disse, né, uma ligação, ficou sabendo o aniversário do missionário, o Natal, alguma comemoração, ou mesmo que não tenha comemoração nenhuma, né? Liga para ele, vamos jogar a conversa fora. Eu sei que cada dia mais a gente tem se distanciado disso. Inclusive a gente trabalha, hoje em dia as pessoas não mandam carta de papel, que já foi, tá bom, mas aí as pessoas não leem a circular, que vai por e-mail, e agora só manda a mensagem de WhatsApp ou áudio e não tem esse hábito de ligar. Mas isso é importante, né? Sinalizar, essencial, eu estou com você. Eu diria. Eu estou com você. Então, é algo assim muito gratificante. O missionário precisa sentir isso, né? Ai, muito bom, Ruby, esse momento aqui com você. Quanto aprendizado. E com certeza eu ficaria ainda muitas e muitas horas nessa conversa maravilhosa. Eu já falei que ainda eu quero aprender muito mais com você. A gente já combinou de se falar. Sim, imagine. Eu tenho muito que aprender com você, porque o trabalho que vocês têm feito aqui na Conexão Primeira é um trabalho exemplar. É um trabalho exemplar. Vocês estão de parabéns, aprovados pelo SIM. Mas nós queremos fazer cada vez com mais excelência. E só dessa conversa aqui eu já tirei também, já estou aqui já com várias ideias que depois eu quero compartilhar com você para que a gente possa começar a fazer também aqui com os nossos missionários. Será uma alegria, Débora, uma alegria mesmo. E está no nosso coração. Amém. É um chamado de Deus. Amém. Então, muito obrigada pela oportunidade desse bate-papo tão gostoso. E eu estou muito feliz mesmo. E logo depois que cortar, a gente continua os bate-papos. Você é muito querida. Um presente também. De Deus. Para mim e para muitas pessoas, eu tenho certeza. Amém, Deus abençoe. Querida. Deus abençoe você e todos os nossos ouvintes. Amém. E você que nos acompanhou neste Conexão Cast, curta, compartilhe e nos vemos em breve. Deus os abençoe.